nos colocar em pé e vamos ouvir o pastor Carlos pregar aqui a palavra de Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim, constitui-se uma grande alegria poder estar mais uma vez aqui em Turvânia, nessa feita para cooperar com os irmãos nesse encerramento dessa campanha. Abra sua Bíblia para o livro de Josué, capítulo de número 24. Enquanto nós vamos localizando aqui, quero expressar minha gratidão em rever o pastor José Carlos, a sua família, também aqui conhecendo nosso irmão presbítero. Deus abençoe, continue nessa força. Cumprimentar também nosso amigo, irmão Valdson Francisco, né? Não é fácil, dos Santos, Valdson Francisco dos Santos Bolita, né? Não é fácil pregar perto de um pessoal tão gabaritado como esses aqui não, né? Irmão Valdson é o Gamaliel da região aqui, né? Sábio, entendido, né? Quero louvar a Deus pela vida da minha família que me acompanha, minha esposa Josi, hoje completamos 10 anos de casados. Oh, glória a Deus! E é uma alegria para mim poder estar aqui na companhia dela e também dos meus filhos, Carlos Eduardo e Pedro Lucas. Os irmãos localizaram? Josué capítulo 24, versículo 15 nos diz assim: porém, se vos parece mal, ainda tem alguns irmãos folheando a Bíblia, Josué 24, versículo 15. Amém? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa última parte no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De novo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, adoramos ao Senhor por estarmos à tua casa nessa noite. Já ouvimos, Senhor, meu Deus, palavras aqui sendo mencionadas, leituras, louvores, certo, Senhor, que a tua presença aqui está. Pedimos ao Senhor, fale conosco nessa noite, através da tua palavra, Senhor, que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, cele esta campanha nessa noite, meu Deus, com bênção, Senhor, com milagres, Senhor, com respostas, Senhor, com a manifestação, meu Deus, sobrenatural do Senhor em vidas, em lares, Senhor, na vida do teu povo, em o nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós vemos aqui esta campanha, né, que hoje nos é informado que finaliza. Nós vemos a importância da família. Aqui o nosso irmão Valdson já fez menção. E eu quero aqui dizer aos irmãos, né, quanto é importante essa instituição que Deus criou. E nós vemos aqui as palavras de Josué, e ele vai dizer acerca de uma decisão, e ele vai tomar o seu posicionamento em relação a ele, a sua família. Nós vemos aqui pelas palavras de Josué e as suas ações, Josué caracteriza as pessoas que valorizam as promessas de Deus. As pessoas que também se posicionam e tomam decisões corretas em relação à família. Nós estamos aqui, e como o irmão Valdson disse, nós somos uma família, a igreja é uma família, e ela também é composta por famílias. Nós, em todas as áreas da vida,
tomamos decisões diariamente, todos os dias tomamos decisões, e não é diferente na vida cristã, na vida espiritual, e nós, irmãos, fomos alcançados pela palavra, pela promessa de Deus. Alguém diz que aceitou Jesus, mas o salmista no Salmo 100 diz que foi Ele que nos aceitou, nos escolheu, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, e diz para quando entrarmos na casa dele, trazermos louvores, átrios, entrarmos nos seus átrios com hinos, como adoração, certos que Ele nos escolheu. E nós temos familiares que não estão na casa do Senhor, outros se enfraqueceram, desviaram, outros até mesmo são motivo de preocupação de pais, de esposos, de esposas, até mesmo de filhos, tios, sobrinhos, assim por diante. Agora nós precisamos tomar decisões corretas, precisamos valorizar, irmãos, a promessa de Deus que diz respeito a nós, mas também aos nossos familiares. Nós vemos aqui, fazendo menção de Abraão, como o nosso irmão aqui, Valdisson, o evangelista Valdisson já citou. Este homem, irmãos, é conhecido como o pai da fé, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que realmente vai atender o chamado de Deus e vai acreditar na promessa. Quantas pessoas estão na casa de Deus, outros até fazem campanha, mas não acreditam que a sua família, que um ente querido seu pode ser alcançado pela promessa. Irmãos, vamos ter, por exemplo, Abraão, que creu na promessa, que acreditou no chamado de Deus. Acredite, Deus pode entrar com providência, Ele pode salvar o seu familiar, Ele pode tirar aquela pessoa que está na boca de fumo, escravizado pelas drogas, pelo entorpecente, que está no mundo da prostituição. Acredite na promessa de Deus, valorize e se posicione em relação a esta promessa. Nós vemos Abraão, a Bíblia vai dizer que ele vai tomar essa posição e ele leva consigo Ló. E aqui, quando Josué diz a respeito dos deuses dos vossos pais que estavam da além do rio, faz menção ao rio Eufrates, na região onde Terá ou Tera, pai de Abraão, ali habitava. E ali ele adorava toda sorte de deuses, porque não conhecia o Deus de Israel, o Deus que se manifestou a Abraão, um Deus que chamou Abraão e lhe fez uma promessa para a sua descendência, para a sua semente. Este homem leva consigo Ló, o seu sobrinho, e a Bíblia diz que chega a um ponto da história onde o rebanho cresceu, eles prosperaram. Irmãos, eu quero dizer da parte de Deus, a promessa que diz respeito a você, quando nós obedecemos, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós somos alcançados pela bênção do Senhor, e essa bênção se estende para os nossos familiares. Nós vemos Ló, ele não era aqui, ou Deus não fez a chamada a ele, mas ao seu tio Abraão, mas Ló, a Bíblia diz que é alcançado pelas bênçãos que Deus entregava a Abraão, tanto que ali os seus rebanhos cresceram de uma maneira sobrenatural. A bênção de Deus te alcança quando você obedece, a bênção de Deus, ela te acompanha, e ela é extensiva àqueles que estão próximos a você, os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos. A bênção de Deus, ela vai até você e também alcança pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, nós somos embaixadores do Senhor, nós somos porta-vozes do céu, nós levamos essa preciosa semente, e onde nós chegamos, a bênção, há sim libertação, há sim bênçãos também materiais, físicas, há sim, mas a Bíblia vai dizer que houve ali uma contenda por causa da multiplicação dos bens. E nós vemos uma decisão a ser tomada. Abraão chama o seu sobrinho dizendo: você vai tomar uma decisão aqui, nós vamos precisar ajustar, porque houve contenda entre os nossos pastores. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló vai levantar os olhos e vai agir pelo aquilo que os olhos veem.
E os seus olhos viram as campinas regadas, as campinas do Jordão. E nós vemos, a Bíblia cita que era como um jardim do Senhor. E ele vai levar consigo a sua família. Quantos de nós estamos sofrendo, ou em algum momento da jornada cristã, por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de perspectiva espiritual? Porque Paulo diz que os que são carnais se inclinam para as coisas da carne e os espirituais para as coisas do Espírito, e ele produz vida, ele produz paz, esse Espírito, e nós somos alcançados por essa promessa, nós temos essa paz, nós temos esse Espírito, mas às vezes agimos, irmãos, pela carne, pelaquilo que os olhos veem, pelas impossibilidades, somos enganados muitas das vezes pelo nosso olhar. E agora Ló é enganado e ele vai por tenda, armar tenda naquelas campinas, e lá estavam duas cidades que eram pecaminosas, Sodoma e Gomorra. Irmãos, quantas pessoas estão passando por dificuldades pelas próprias escolhas, não tomam conselho sábio, não oram e entram em circunstâncias difíceis, porque agem pela emoção, pela razão, pelo olhar, e muitas das vezes se frustram. Ló arma tendas, tenda diz de moradia, tenda vai fazer menção à sua família, aos seus filhos, aos seus bens, o seu local de habitação. Mas Ló está interessado pelo que os olhos veem. A Bíblia diz que ele armou lá a sua tenda, mas Abraão foi para o outro local, armou a tenda, mas edificou um altar do Senhor e buscou a presença do Senhor. Tem pessoas interessadas naquilo que os olhos oferecem, nas coisas materiais, nas coisas móveis e imóveis, mas já não valorizam altar. Família tem que ter altar, família precisa priorizar o altar de Deus. Lá está sacrifício, adoração, lá está busca, e lá está a presença de Deus. Quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, mas quando adoramos, o Senhor então nos procura, porque Ele procura os verdadeiros adoradores na casa de alguém que quer ter uma família abençoada. É necessário ter altar, é necessário ter sacrifício, é necessário ter adoração. Tem adoração na sua casa, irmão? Ou é só aqui no dia da campanha? Tem adoração lá? Ou você, aqui é uma coisa e na sua casa é outra? Cuidado, Ló agora vai perder tudo, por causa da sua escolha, por causa da sua decisão. Resumidamente, ele, depois de Deus destruir tudo, perde a esposa, os bens, a família está desestruturada, ao ponto das filhas darem a ele vinho, e então se coabitar, ter relação com o próprio pai. Isso gerou consequências na história da família de Ló. Tome cuidado com as suas escolhas. Mas Abraão é o obediente, Abraão dá ouvido à voz de Deus, Abraão, ele dá valor à promessa de Deus, e ele acredita no seu chamado. Deus renova as suas forças, Deus renova as suas promessas, e ele creu, irmãos, apesar de algumas dificuldades, a sua promessa foi cumprida. Nasce Isaque. O milagre de Abraão chama-se Isaque. Isaac vai gerar o milagre. A Bíblia diz que a sua esposa não gerava, mas eles oraram. Quantos casais já não oram? Quantos pais já não oram pelos seus filhos? Quantas pessoas já não valorizam a oração familiar, o culto doméstico? A Bíblia diz que então de Isaac vem dois, Esaú, Jacó. O negócio de Deus, irmão Valdo, era com o menor. Apesar de tudo, irmãos, Deus está a procurar menores ainda. Deus está a procurar pessoas que são menores, porque Ele é grande, Ele procura pequenos. A Bíblia diz que o céu é o seu trono, a
terra é o escabelo ou o assento para os seus pés. Ele toma nas conchas das suas mãos as águas, irmãos, dos mares. Ele é grande, mas ele procura pequenos. Ele entrou na história e vai mudar a forma que Jacó era conhecido. E então vai lá em Peniel, no encontro com Deus, a sua história é mudada. Agora tem o nome de Israel. Ele tem descendentes, se tornam tribos. As tribos agora são conhecidas como os filhos de Israel. Entram no Egito, sob o governo de José. A bênção de Deus continua, porque a promessa, irmãos, de Deus está de pé. A promessa, irmãos, está de pé. Creia na promessa. Não duvide, acredite, irmão, na promessa. Creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora a Bíblia vai dizer que passa aquela geração e o novo faraó agora tem um certo cuidado, porque Deus prosperava demais o seu povo. Irmão, a promessa de Deus está de pé. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta ele escravizar, não adianta ele tentar prejudicar os sonhos. A promessa de Deus está de pé, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Faraó se levantou dizendo: eu preciso parar, barrar o crescimento deste povo, porque eles crescem, e daqui um pouco estarão maiores do que o Egito. Vou ficar em dificuldade, já sei, vou matar os meninos que nascerem para impedir a história deles de prosseguir. Vou impedir que essa nação cresça. Vou impedir que a promessa se realize. Irmãos, o inimigo não tem poder para impedir o que Deus prometeu na sua vida. Ele é fiel. Acredite, irmãos, acredite. O inimigo não tem forças. Agora o faraó que disse: eu vou impedir e vou matar. Deus põe as mãos, irmãos, e ele vai patrocinar o novo ou grande legislador da palavra de Deus, Moisés. Ele vai, através da sua filha, pagar o salário para a mãe. Ele vai criar o menino e ele vai ali dar todo o suporte. Irmãos, o inimigo não tem poder para impedir o projeto de Deus na sua vida. Quantas pessoas estão duvidosas, não creem na possibilidade de Deus operar. Irmãos, quando Deus age, ninguém impede. Ninguém impede. Faraó disse: vou exterminar. Mas na verdade ele cooperou de todas as formas para que a promessa de Deus se cumprisse. Moisés, ele sai do Egito e depois volta debaixo da promessa de Deus, porque a promessa de Deus estava de pé para os descendentes de Abraão, e eles vão sair com o braço forte, enriquecidos. O mesmo faraó que dizia: não deixo ir, ele deu ali mantimentos, ele deu riquezas, deu gado e despediu aquele povo que saiu diante do Mar Vermelho. Deus abriu. A impossibilidade, irmãos, não existe para o nosso Deus. A sua especialidade é o impossível. Ele nos leva, irmão Valdo, nem sempre pelo caminho mais fácil. A Bíblia vai dizer que o caminho dos filisteus era mais perto, era um caminho mais tranquilo, mas Deus às vezes nos dirige para os caminhos das impossibilidades, onde existem mares, e é só Ele que abre. Mas quando chega o momento dele, Ele abre dizendo: a minha promessa está de pé. Toriando, sou remais, sou. Ele abriu o mar e o povo passou. Ele abriu o mar e destruiu os inimigos da promessa. Ele cuidou daquele povo, irmãos. Ele realmente fez grandes milagres. Agora, algo que nós precisamos atentar para a nação ou a geração de Moisés, a geração que mais viu milagres. A água jorrava da rocha. Deus mandava o maná do céu.
Deus mandava as codornizes, Deus operava milagres e manifestava a sua glória, ao ponto do monte fumegar, ao ponto da nuvem espessa baixar, e ele dizer: Moisés, que o Senhor fale contigo, não nos deixe acontecer isso, porque nos caiu o temor da presença de Deus. Deus estava presente, velando pela promessa. Mas o que marca a geração de Moisés é a murmuração. Quantos de nós estamos assim, sendo cuidados e bem cuidados por Deus? Deus abre o mar, a gente passa. Hoje não tem, mas daqui um pouco tem. Hoje eu não sei o que faço. Deus abre o céu e a providência vem. Aqui está seco, Deus fala, a rocha vai dar a água, e ela realmente faz brotar, porque Deus está velando pela promessa. Quantos de nós estamos como aquele povo? Quantos de nós estamos vendo os benefícios, os milagres de Deus diários na nossa vida, na nossa família? Irmãos, Deus tem livrado os seus da morte. E às vezes nós paramos e dizemos: onde Deus está? Parece que não me vê, parece que está esquecendo o benefício de Deus. As sandálias não inchavam, os pés não inchavam nas sandálias, as roupas não envelheciam, Deus cuidava, mas o povo murmurava. No capítulo 30 de Deuteronômio, nós vemos no versículo 19, o legislador Moisés vai dizer ao povo: hoje ponho o céu e a terra testemunhas contra vós, e coloco diante de vós bênção e maldição, vida e morte, mas diz o Senhor: escolhe, pois, a vida. Irmãos, nós vemos a palavra de Deus nos dando opções. Nós temos sim a opção de escolhermos valorizar a promessa de Deus, crer, pagar um preço, porque é necessário orar, é necessário sim pagar um preço pelas grandes bênçãos, os melhores bênçãos ou as melhores mercadorias. Em qualquer lugar que você for, tem os maiores preços, então pague o preço, irmão. Pague o seu preço pela bênção que você quer e tem buscado. Nós vemos Moisés dizendo: escolhe a bênção ou escolhe a vida, mas tem vida e morte, tem bênção e maldição. Nós vemos que Moisés passa, vem a geração de Josué finalizando, e agora, depois de muitas conquistas, depois de muitas manifestações da glória do Senhor, em cumprimento da promessa, nós vemos Josué, depois de repartir as heranças, depois das repartições, depois das conquistas maravilhosas que Deus lhe dera, ele vai chamar o povo e vai dizer a leitura que fizemos. Ele vai dizer: porém eu, se vos parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, escolha ou escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí Josué toma posição dizendo: eu valorizo a promessa, e eu decidi ser fiel, e eu luto pela minha família. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, entenda que Josué caracteriza aqueles que valorizam a promessa de Deus, aquele que realmente não anda por outros caminhos, aquele que realmente luta para ser fiel a Deus, e ele inclui a sua casa. Retorno a dizer: quantas pessoas já não valorizam mais os filhos e diz: esse aí já está perdido. Quantas pessoas já não valorizam alguém da família dizendo: não há mais jeito. Mas Josué disse: eu creio na promessa, eu permaneço na promessa que Deus fez, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, tenha atitude diante das decisões que vêm para ser tomada. Escolha
escolha ser fiel ao Senhor. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. Não abra mão, irmãos. Aquele povo lá estava se contaminando com tantas coisas, mas Deus estava cumprindo as suas promessas. Deus os colocou em uma terra onde havia cidades construídas que eles não construíram. Eles bebiam água de cisternas que eles não cavaram. Eles faziam colheitas de lavouras cuja a plantação não foi feita por eles. Deus valorizando a sua promessa e cumpriu. Deus está disposto, irmãos, a cumprir a promessa que te fez. Mas qual é o seu posicionamento diante disso? Qual tem sido a sua decisão diante disso? Que seja como a de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: pode ser que alguém deixe de seguir ao Senhor, mas eu e a minha casa não. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe que lá em casa só eu que estou crente. Irmãos, mas profetize: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu não vou abrir mão, eu vou pagar um preço, eu vou tomar um posicionamento, porque eu sou uma mulher de oração, porque eu sou um homem de oração. Eu sou apenas um jovem, um adolescente, mas eu vou crer e vou pagar um preço e vou realmente declarar que a minha casa servirá ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, busque o Senhor na sua casa, que lá tem altar, dê exemplo no seu lar, porque existem muitas pessoas que são impedidas pelo testemunho que fala mais alto. Fiquemos de pé. Muitas pessoas não vêm porque o crente que está dentro de casa não tem uma boa conduta. Na igreja é uma coisa, mas em casa é outra totalmente diferente. Já ouvi familiares de pessoas da igreja dizer: eu não quero ser crente para ser crente como este aqui em casa. Vamos tomar posicionamento, irmãos. Há um preço a ser pago. O arrebatamento é iminente e não dá tempo de socorrermos ou avisarmos ninguém. O tempo é agora, o tempo é este. Ore, clame, pregue. Se as palavras não fluírem, então faça como diz o apóstolo Pedro: se cale e ganhe com as ações no silêncio, mas dê o bom exemplo, tenha as boas obras. Elas são mensagens eficientes, pregação eficiente. Os irmãos venham aqui à frente, nós estaremos orando. Talvez não é a mensagem que os irmãos queriam ouvir no fim de uma campanha. Os irmãos que estiverem fazendo a campanha, venham aqui à frente. Mas foi essa que o Senhor nos deu. E eu creio que falou com alguém aqui. Creio também que Deus vai operar milagres nessa noite. Nós vamos orar por vidas que estão afastadas, distanciadas. Mas Deus também me incomoda a orar por pessoas que estão dentro da casa com os olhares do mundo. Não tem nada a ver com a mensagem. Mas tem muitas pessoas como o filho pródigo, olhando para o mundo e desejando o que está lá fora. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O mundo não tem nada a oferecer. Não troque os cuidados da casa do Pai pelas porcarias que o mundo oferece. O mundo não tem nada para você. Deus está dizendo com alguém que está na igreja, que tem os cuidados do Pai, que tem tudo ao seu alcance, mas não valoriza, está desejando o que o mundo oferece. Aquele moço saiu, o Pai não impede. Nós temos sim a decisão de escolha, mas Deus não tem prazer nesta decisão. Aquele moço foi, perdeu tudo, até a reputação, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, mas ele um dia caiu em si e disse: eu preciso voltar.
Não se engane, não se iluda. O mundo não lhe oferece nada. O Pai tem tudo o que você precisa na casa dele. Yondei souremai. Yendei souremanda lava choremai. Suirecando. Senhor, nós apresentamos ao Senhor vidas que aqui à frente estão, Senhor, meu Deus, pessoas, meu Deus, que estão aqui no encerramento dessa campanha, meu Deus, que tem apresentado o seu familiar. Deus, estenda as suas mãos e cele nessa noite, Senhor, essa bênção, cele nessa noite, Senhor, essa vitória. Meu Deus, enquanto a tua igreja aqui está a orar, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, visite os lares, visite, Senhor, meu Deus, aquela, Senhor, que está afastada, que está distanciado, aquele, Senhor, meu Deus, que ainda não teve um encontro com o Senhor, aquele, meu Deus, que até diz que nunca será um crente, que nunca entrará na igreja. Meu Deus, aqui estão, Senhor, o teu povo, meu Deus, que valorizam a promessa, que não abrem mão da promessa, que tomaram a decisão correta, Senhor, de ser fiéis ao Senhor. Meu Deus, aqui está o povo que tem altar, e onde há altar há adoração e também há resposta. Senhor, cele essa campanha com resposta, meu Deus, a este lar. Meu Deus, entra com providência. Aqui tem vidas que precisam também de uma restauração. Restaure, Senhor, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha quebrar barreiras, venha tirar algemas, Senhor, que tem aprisionado vidas. Senhor, meu Deus, o espírito, Senhor, de contenda que tem imperado em lares. Meu Deus, estenda as suas mãos, visite, Senhor, meu Deus, os lares, Senhor, dessas famílias que aqui estão. Opere milagres, Senhor, venha quebrar cadeias, barreiras, desamarrar aqueles que estão realmente escravizados. Senhor, estenda as suas mãos, opere milagres, Senhor, e cele, meu Deus, essa noite, meu Deus, com curas, Senhor, com bênçãos, meu Deus, com restauração, Senhor, com vidas realmente reanimadas pelo poder do Senhor. Meu Deus, estenda as suas mãos, ó Pai, visita, Senhor, essa questão. Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus, e nós também adoramos a Ti pelas suas manifestações. Continue abrindo, Senhor, os céus, continue, Senhor, enviando a providência. Eu também te apresento lares, ó Deus, Senhor, que precisam de uma providência, Senhor, uma providência conjugal, Senhor, uma providência na dispensa, Senhor, uma providência, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. O Senhor conhece as necessidades. Senhor, venha quebrar as algemas, tirar os impedimentos, Senhor, que amarram, que impedem, Senhor, que esta pessoa seja fiel, que haja constância, meu Deus, na tua casa. Meu Deus, nós declaramos a vitória, nós ministramos a cura, a bênção, a restauração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém.